Olá pessoal, meu nome é Natália e nos próximos vídeos nós teremos uma revisão de todas as unidades do livro 1, já que a avaliação de vocês está chegando e vai ser agora no final de maio, certo? Então nesse vídeo nós teremos uma revisão da unidade 1 e 2, sendo que por ser revisão eu vou passar rápido por algumas partes. Então, se vocês tiverem dúvida de algo que eu não estou comentando aqui, é só vocês me mandarem e-mail, ok? Então vamos lá. A gente começou na unidade 1 falando que a matéria existe em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? Algumas dessas transformações, como a passagem do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do sólido diretamente para o gasoso, são transformações que necessitam de receber calor, certo? Então ocorre o aumento da temperatura. E as transformações do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e do gasoso diretamente para o sólido são transformações em que a substância ela perde calor, ou seja, sua temperatura diminui, certo? É importante falar também que a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, ela pode ser dividida em 3 tipos. A evaporação, que é um processo lento e natural, que a gente tem como exemplo a roupa secando no varal. A ebulição, que é um processo um pouco mais rápido e é um processo forçado, que por exemplo, a gente tem, quando a gente vai fazer café, que a gente vai esquentar a água, ela começa a ferver, a gente vê aquele vapor saindo, certo? É um processo mais rápido e é forçado. Nós estamos fornecendo essa energia, influenciando nessa transformação. E a calefação, que é um processo extremamente rápido. E o exemplo que a gente tem mais comum, quando a gente está lá com a frigideira quente para fritar um hambúrguer, e a gente molha a mão e deixa uma gota cair, e na hora assim que essa gota cair, ela passa diretamente, muito rápido, para o estado gasoso, certo? Então, esse é o exemplo de calefação. Aí aqui nós temos um exercício para exemplificar esses fenômenos, certo? Vamos lá, na página 317, número 9. Quem tem que suar é o chope, não você. Esse é o slogan que um fabricante de chope encontrou para evidenciar as qualidades do seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chope recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem a sua temperatura. Então, primeiro, vamos entender o que é esse suar nosso e o suar do chope. Quando as nossas glândulas elas liberam suor, a função do suor é reduzir a nossa temperatura. E como que faz isso? O suor que está líquido, ele vai passar para estado gasoso, ele vai evaporar. Esse processo de evaporação, ele necessita absorver calor. Então, o suor absorve calor e esse calor ele retira do nosso corpo. Então, a função do suor no nosso corpo é manter a nossa temperatura mais baixa, não fazer com que a nossa temperatura não aumente, certo? Já no chope, o que acontece? A gente tem o chope que está bem gelado e ao redor tem uma atmosfera que contém vapor d'água, que está numa temperatura mais alta do que do chope. O vapor, quando ele encontra com a superfície gelada do copo, ele retira o calor do copo, certo? Ele, na verdade, não retira, ele perde o seu calor para o copo. Por que ele perde seu calor? Ele está no estado gás, vapor, e vai passar para o estado líquido, certo? A passagem de gás para líquido, ele precisa perder calor. Quando ele perde esse calor, quem está absorvendo o calor é o copo de chope. Então, a temperatura do copo de chope aumenta, certo? Então, a gente já sabe, que o chope, ao suar, a temperatura aumenta. Então, a gente poderia ficar entre a letra B e a letra D, certo? Aí, vamos ler, então, essas duas alternativas. A temperatura do chope aumenta, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua. Essa não é verdade, porque a função não é evitar que a temperatura diminua, é evitar que a temperatura aumente. Então, a certa é a letra D, ok? Quando a gente tem uma substância pura, a gente pode
fazer o aquecimento dessa substância e a partir daí a gente pode escrever um gráfico tipo esse, certo? O que esse gráfico me diz? Esse gráfico é uma substância pura, ok? Eu tenho aqui uma substância numa temperatura inicial, no estado sólido. Eu vou começar a aquecer essa substância até que em certo momento o sólido vai começar a se transformar em líquido. Nesse momento, enquanto existem as duas fases, sólido e líquido, a temperatura permanece constante. Essa temperatura é chamada de temperatura de fusão ou ponto de fusão. Quando o último grãozinho de sólido se transformar em líquido, a temperatura volta a subir. Então, nesse momento aqui, eu tenho somente o estado líquido. Até que em certo momento, o líquido começa a se transformar em vapor. Nesse momento, a temperatura fica constante enquanto eu estiver coexistindo líquido e vapor, certo? Essa temperatura constante é chamada de temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, certo? Que é a passagem do líquido para o gás. Quando a última gotícula de líquido tiver se transformado em gás, a gente tem que a temperatura continua subindo. E aqui eu tenho somente o estado gasoso ou o estado vapor, ok? Eu posso construir um gráfico semelhante também, porém para o resfriamento. Se vocês repararem, é como se esse gráfico tivesse espelhado, ok? E eu tenho nesse patamar, nessa temperatura constante, a condensação, que é a passagem do gás para o líquido, certo? E nesse patamar aqui, essa temperatura constante corresponde à solidificação, que é a passagem do sólido para o líquido, certo? Desculpa, do líquido para o sólido. Se vocês observarem, para uma mesma substância, se esses dois gráficos estiverem se referindo a uma mesma substância, o ponto de ebulição vai ser exatamente igual à temperatura de condensação e o ponto de fusão vai ser exatamente igual à temperatura de solidificação, ok? Esses dois gráficos, então, são para uma substância pura. E o que acontece quando eu tenho uma mistura comum? Se vocês observarem, em nenhum momento eu tenho uma temperatura constante. Mesmo na passagem de estado, de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, eu tenho que a temperatura continua subindo, porém com uma intensidade menor. A gente pode perceber que a curva está menos inclinada, ok? Isso para uma mistura comum. Porém, todos esses gráficos que eu estou mostrando aqui, vocês têm no livro de vocês, tá? Caso não esteja dando para enxergar muito bem. Há algumas misturas que durante a fusão, elas se comportam como substância pura. O que isso quer dizer? Que durante a fusão a temperatura fica constante. Essas misturas são chamadas de misturas eutéticas. Porém, na ebulição, ela continua tendo uma faixa de variação. A temperatura não fica constante, certo? E algumas misturas, a ebulição é que permanece constante, ou seja, durante a ebulição, essas misturas se comportam como uma substância pura. E durante a fusão, a gente tem uma variação, certo? De temperatura. Essas misturas que têm a ebulição constante chamam-se de misturas azeotrópicas, certo? Então, vamos fazer o exercício da página 321, exercício número 4. A venda de álcool hidratado, 95,5% de etanol, mais 4,5% de água, é controlada por motivo de segurança, já que muitas pessoas já acidentalmente tiveram queimaduras no corpo por seu manuseio incorreto. A seguir, o gráfico representa a curva de aquecimento desta mistura à pressão de 1 atm. A gente pode ver que aqui a temperatura de fusão está variando e a temperatura de ebulição está constante, então é uma mistura azeotrópica, certo? E essa temperatura de ebulição é de 78,1 graus Celsius. Vamos ver agora aqui o enunciado. Pela análise do gráfico, observa-se que o álcool hidratado a 85 graus Celsius e 1 atm se encontra no estado. Então, olha só, a gente está vendo que a ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, ocorre em 78,1 graus Celsius. 85 é uma temperatura maior que essa, então quer dizer que tudo já vai ter virado gás. Então, encontra-se no estado gasoso. E a temperatura
temperatura da mistura durante a fusão, o que acontece com ela? Ela varia, certo? Então, nessa lacuna aqui, a gente vai preencher como varia. Então, primeira lacuna, estado gasoso. Segunda lacuna, a temperatura de fusão varia, certo? As misturas, elas também podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. O que isso significa? Quando a gente olha, parece que a gente está vendo um único componente. A gente tem, exemplo, água e o vinagre, certo? A água ela tem sais minerais dissolvidos, então ela é uma mistura, mas a gente não consegue ver que tem mais de uma substância. E o vinagre ele também é uma mistura. Apesar daqui eu ter mostrado misturas no estado líquido, também existem misturas homogêneas no estado sólido, como por exemplo ligas metálicas e misturas gasosas. Toda mistura gasosa, na verdade, é homogênea, certo? A mistura heterogênea, ela apresenta duas ou mais fases, como a gente consegue observar aqui, ó, na mistura de água mais álcool e água e areia, que a gente consegue ver perfeitamente mais de um componente, certo? Então, vamos resolver esse exercício da página 317, número 4. Quanto às características das substâncias puras e das misturas, assinale o que for correto. A gente vai analisar cada uma dessas afirmações. Afirmação 1. Misturas sólidas homogêneas não podem ser consideradas soluções. A gente viu, quando a gente começou a estudar solução, que toda mistura homogênea é uma solução. E a gente falou agora há pouco que ligas metálicas, como por exemplo o ouro 18 quilates, é uma mistura homogênea, certo? Se é uma mistura homogênea, então ela é uma solução. Então aqui a gente tem um exemplo de uma mistura sólida, homogênea, que é uma solução. Então a 1 é falsa. O que está dizendo que não podem ser consideradas soluções e na verdade podem. Afirmação 2. A densidade e o ponto de ebulição são propriedades que podem diferenciar uma substância pura de uma mistura. A gente viu naqueles gráficos anteriores que ponto de fusão e ponto de ebulição são constantes para substâncias puras, certo? E que para misturas, esse ponto de ebulição ou de fusão ele acaba variando, certo? Então, o ponto de ebulição ele tem, e de fusão também, eles têm um valor específico para a substância pura. Então, a gente pode diferenciar, sim, a gente pode dizer sim, a partir do ponto de fusão e ponto de ebulição, que se a substância está pura ou se é uma mistura. Agora, e a densidade? Aí eu preparei um slide falando de densidade, que até foi dúvida de alunos que me mandaram por e-mail, tá? Então vamos ver o que acontece com a densidade de uma substância pura e a densidade de uma mistura. A gente sabe que a densidade da água é 1 grama por ml. O que quer dizer isso? Que se eu conseguir pegar 1 ml de água e pesar a massa desse 1 ml na balança, eu vou ter 1 grama de massa, certo? Se eu tivesse então 2 ml, eu teria 2 gramas, certo? 3 ml, 3 gramas. Se eu tiver então 10 ml, esses 10 ml têm a massa de 10 gramas, ok? Agora vamos supor que eu pego 1 grama de sal, de cozinha mesmo, e vou dissolver nesses 10 gramas, nesses 10 ml de água, que a gente sabe que é equivalente a 10 gramas, certo? Como é que vai ficar a massa dessa mistura? Vai ser a massa da água, que é 10 gramas, mais a massa do sal, certo? Então, juntando os dois, a massa dessa solução é 11 gramas. Só que quando eu dissolvo o sal na água, o volume não varia significativamente. Então eu posso considerar que o volume ainda vai continuar 10, certo? Se variar, vai variar muito pouco, 10,05, certo? Mas vamos considerar como se fosse 10 mesmo, tá? Se vocês quiserem testar depois um 10,05, pode testar também. Mas vamos considerar ainda como se fosse 10, porque é uma quantidade pequena de sal que a gente vai dissolver. Então, eu vou pegar a minha fórmula de densidade, que é a massa sobre o volume em ml, e vou completar com esses dados. A minha massa da solução agora é 11 e o meu volume é 10 ml. Se eu dividir isso, eu vou ter 1,1 grama por ml, ok? Então, isso me mostra que a densidade de uma mistura é sempre diferente da densidade da substância pura.
Então, eu posso dizer sim que a densidade também, de acordo com a afirmação 2, ela é uma propriedade que pode diferenciar uma substância pura de uma mistura. Então, a afirmação 2 está correta. A afirmação 4. O ponto de ebulição de uma substância pura não sofre influência da pressão atmosférica. Vamos entender como é que ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é a vaporização, que também pode ser chamada de ebulição, certo? Então, olha só, eu tenho aqui uma substância no estado líquido e para passar para o estado gasoso, as moléculas que estão aqui na superfície, elas vão ter que se desprender, certo? Só que existe aqui uma pressão externa, que é a pressão que o ar faz. Quanto maior for essa pressão externa, mais difícil vai ser dessas moléculas escaparem, certo? Então, se a pressão for muito grande, eu vou ter que fornecer uma quantidade de energia grande também para essas moléculas conseguirem se agitar e escapar. Ou seja, se eu preciso fornecer uma maior quantidade de energia, quer dizer que essa substância vai chegar a uma maior temperatura, certo? Como que a gente pode perceber isso? A gente pode perceber isso de acordo também com a altitude. Aqui, a nível do mar, a gente tem uma grande concentração de gases, certo? A gente diz que a pressão atmosférica é maior. A nível do mar, como aqui na cidade do Rio de Janeiro, a pressão atmosférica é de 1 atm, uma atmosfera. Em cidades que ficam em locais mais elevados, o ar vai ficando mais rarefeito, ou seja, existe menor quantidade de moléculas de gás. Então, a pressão desses locais é menor. E a gente pode perceber que à medida que vai aumentando a altitude, ou seja, vai diminuindo a pressão, a temperatura de ebulição da água também diminui. A nível do mar é 100 graus Celsius. E aqui, por exemplo, numa cidade que fica a 4.810 metros acima do nível do mar, é 85 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Então, de acordo com a altitude vai aumentando, a pressão vai diminuindo, então a temperatura de ebulição também vai diminuindo. Então, a número 4 é uma afirmativa que está errada, porque ela está dizendo que o ponto de ebulição de uma substância pura não sofre influência da pressão atmosférica, e a gente viu que sofre sim. Número 8. Uma substância pura sempre constituirá um sistema monofásico. Vamos supor que eu pegue a água pura e gelo que foi feito a partir dessa água pura. Se eu colocar os dois juntos, eu tenho uma única substância, uma substância pura, porém eu tenho duas fases, então não é um sistema monofásico, apesar de ser uma substância pura, ok? E a 16, misturas azeotrópicas são misturas homogêneas com ponto de fusão constante. A gente viu que misturas azeotrópicas têm o ponto de ebulição constante, então essa também está errada. A única verdadeira aí é a número 2, certo? Na unidade 2, a gente viu sobre separação de misturas. No livro de vocês, eles separam em separação mecânica e separação física. Só que eu acho mais fácil para vocês entenderem, para vocês saberem quando usar cada técnica, separar desse jeito. Aqui são as técnicas utilizadas para misturas homogêneas e aqui as técnicas utilizadas para misturas heterogêneas. E eu ainda separei de acordo com o estado físico das misturas. Gás mais gás, líquido mais sólido, líquido mais líquido, certo? Fiz isso nos dois lados. Pausem aí, copiem, porque é importante. Como é uma revisão, não vou falar de tudo, mas nos próximos exercícios que eu estiver resolvendo com vocês, eu vou tentar falar o máximo possível do que puder, certo? Mas qualquer dúvida é só mandar um e-mail. Então vamos lá, vamos fazer na página 331, questão número 1. Antes de chegar às nossas torneiras, a água que consumimos segue um longo trajeto e passa por várias etapas de tratamento. É um conjunto de processos químicos e físicos que evitam qualquer tipo de contaminação e transmissão de doenças. Analise a alternativa que apresenta a ordem correta dessas etapas no tratamento de água. Se vocês observarem, esse tipo de questão que fala de tratamento de água
é bastante recorrente nos exercícios de vocês, tá? Então por isso que eu resolvi falar sobre essa questão. E aqui eu vou colocar o esquema rapidinho de como é uma estação de tratamento de água. A primeira etapa são adicionados agentes coagulantes, que vão formar partículas bem pequenas que a gente chama de colóides, certo? Depois essas partículas elas vão ser agitadas para formarem flocos na etapa de floculação, flocos maiores, né, e mais densos, né? Em seguida, essas partículas elas vão ficar em repouso para ocorrer a decantação, onde essas partículas se acumulam no fundo, certo? Depois da decantação é feita a filtração, que o líquido passa e essa parte sólida fica retida. E por último, é feita a adição de cloro. Vocês vão ver às vezes como cloração, às vezes como desinfecção, certo? E finalmente é feita a adição de flúor. Então, seguindo essas etapas aqui, a resposta certa é a letra D, ok? Vamos fazer agora da página 332, número 5. Na operação de extração do petróleo em uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo seja jorrado para fora. Porém, devido à sua extração acontecer no subsolo, o petróleo pode estar misturado com água do mar. O processo mecânico mais adequado para realizar a separação entre o petróleo e a água do mar é... Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente está separando petróleo e água do mar, que são coisas que não se misturam. Então, aí eu tenho uma mistura heterogênea de dois líquidos. Então, a gente tem que buscar as opções de separação para misturas heterogêneas entre dois líquidos, certo? Vamos falar primeiro da destilação. Se vocês olharem aí onde vocês já anotaram, do slide anterior, a destilação, existem dois tipos, a destilação simples e a fracionada, mas são usadas sempre para separar misturas homogêneas. Então a gente sabe que não vai ser o caso aqui. Mas vamos falar um pouquinho da destilação. Essa é a destilação simples, que é utilizada para separar líquidos de sólido, quando você quer obter principalmente o líquido, certo? Então eu tenho aqui a mistura com líquido e sólido, que vai ser aquecido. Os vapores de líquido vão começar a subir quando entrar na ebulição e vão passar por esse tubo aqui. Esse tubo aqui, ele é chamado de condensador. Ele é resfriado por fora. E esse vapor, quando ele encontrar com essa superfície que é resfriada, ele vai passar para o estado líquido, vai acumular o líquido que vai gotejar e pode ser recolhido, certo? Quando eu tenho uma mistura homogênea de dois líquidos, eu uso a destilação fracionada. Se vocês observarem a diferença, é que eu tenho uma coluna de fracionamento aqui maior do que eu tinha antes. Porque como são dois líquidos, os dois podem evaporar, certo? Principalmente se eles tiverem a temperatura de ebulição próxima. Quanto mais próximo tiver, maior tem que ser essa coluna. Por quê? Qual é a função dessa coluna? Essa coluna ela tem obstáculos dentro dela, certo? Então o líquido mais volátil, que evapora mais fácil, ele vai subir primeiro, certo? E vai, quando ele encontrar com essa superfície, se ela não estiver numa temperatura muito mais baixa, ele consegue continuar na fase vapor e depois passar pelo condensador. E o líquido que é menos volátil, ele vai subindo a parte de quanto mais alto for aqui, mais frio vai estar. Então, à medida que ele for batendo nesses obstáculos, se a temperatura desses obstáculos não for quente o suficiente, ele bate, já volta a ser líquido e volta de novo aqui para o balão. Então, sempre o mais volátil consegue passar mais facilmente, certo? Mas destilação sempre vai ser utilizada só para misturas homogêneas, certo? Então, não é o caso do petróleo e a água. A segunda técnica que a gente tem aqui é a filtração. A filtração é utilizada para misturas heterogêneas de líquido e sólido, como se fosse água e areia. Então, eu vou ter aqui um funil, que eu coloco um papel de filtro, tipo um coador de café. Vou passar aqui a minha mistura, o sólido vai ficar retido e o líquido vai escorrer, certo? Então, para mistura de sólidos e líquidos, a filtração. Depois nós temos a separação magnética, que ela só pode ser utilizada quando um dos componentes
puder ser atraído por um ímã. Aí eu consigo, esse componente vai ficar retido no ímã e eu consigo separar. Mas eu tenho que ter os dois sólidos para usar essa técnica, certo? Na letra D, eu tenho a evaporação, que ela também é utilizada para mistura homogênea de sólido e líquido, como uma destilação simples. Só que a destilação simples é mais utilizada quando eu quero obter o líquido. Quando eu quero obter o sólido, eu posso fazer evaporação. Um exemplo que a gente tem é o que acontece nas salinas, para a obtenção do sal a partir da água do mar. É muito mais fácil deixar a água evaporar, apesar de ser um processo mais lento, porque para eu fazer a destilação, eu preciso de uma fonte de energia. Ou eu preciso de fogo para esquentar, que aí eu vou ter que consumir um combustível, certo? Um combustível fóssil. Ou eu preciso de algum aparelho que tenha uma resistência elétrica que vai esquentar, mas aí eu vou consumir energia elétrica. Então a evaporação é um processo mais barato, certo? E por último, nós temos a decantação. A decantação é utilizada para separação de uma mistura heterogênea de dois líquidos, que é o nosso caso, do petróleo e água. Então essa vai ser a nossa resposta. Em laboratório, quando ele é feito em pequena escala, a gente utiliza o funil de bromo, que também é chamado de funil de decantação. Aí aqui nós temos a mistura, por exemplo, água e óleo, a gente poderia pensar na água e petróleo, certo? A gente vai abrir essa torneira aqui e a água vai começar a gotejar. Quando a última gotinha de água cair, eu fecho a torneira e eu vou ter o óleo em cima e a água eu vou recolher aqui embaixo com outro recipiente. Então aqui a letra E é a certa, ok? Essa aqui é uma questão do Enem. Entre as substâncias utilizadas para o tratamento de água, vocês verem como é bastante falado isso, está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas de suspensão na água, as quais as impurezas presentes no meio aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a... Então, olha só. Aqui nós temos partículas pequenas de sólido na água. Elas não ficam dissolvidas na água, elas formam uma suspensão na água, certo? Como se fosse uma argila, formam uma suspensão como se fosse água e argila, certo? Então, é uma mistura heterogênea de sólido e líquido, ok? Então, vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A, na verdade, é a correta, tá? É a flotação. O que é a flotação? Ela realmente é utilizada no tratamento de água e de esgoto. E como ela ocorre? São jogadas bolhas de ar, são inseridas bolhas de ar, certo? E essas bolhas, quando elas vão subindo, elas vão formando uma espuma junto com essas partículas. E essas espumas depois podem ser retiradas de maneira mecânica, certo? Então, essa é a resposta certa. Mas vamos analisar as outras para vocês saberem o que é. A levigação é muito utilizada na mineração, para separar, por exemplo, metais que estão sendo procurados, né, da areia. E ela consiste, ele está carregando como se fosse uma peneira e ela consiste na passagem de água. A água vai carregar essa areia, que são as partículas mais finas, e os materiais mais grossos vão ficar retidos, o metal vai ficar retido, certo? Então, essa é a levigação, que a gente não vai confundir com a peneiração, que a gente vai ver mais na frente, tá? Porque a levigação, apesar de a gente estar usando aqui uma peneira, tem a passagem de um líquido, a passagem de água. A peneiração não tem. A C, eu não coloquei nenhuma imagem aqui, letra C é ventilação. Quem vai no mercado vai saber do que se trata a ventilação, principalmente quando vai naquela parte de hortifruti, na hora de comprar o alho. Às vezes você vê os funcionários do supermercado que eles ficam mexendo na bancada de alho e abanando com um pedaço de papelão, certo? Por quê? Porque as cascas que são leves, elas vão sair, vão ser jogadas fora e ele vai ficar só o alho, certo? Então a ventilação, ela realmente é utilizada para separar cascas de grãos, como por exemplo, separar cascas do grão de café na hora da produção do café, tá? Mas pra gente é mais fácil a gente ver a ventilação no caso do alho, certo? Na letra D a gente tem a peneiração, que é muito utilizada nas construções, na hora de fazer cimento, certo? É uma peneira, na hora de, vamos supor, de separar a areia, se tiver pedras na areia, a areia passa pela peneira e as pedras que são maiores vão ficar retidas, certo? A gente não tem nenhum processo de
de passagem de líquido. E por último, nós temos a centrifugação. A centrifugação ela é utilizada para misturas que aparentemente são homogêneas, mas na verdade são heterogêneas. Como assim? Que tipos de exemplos que a gente tem? A gente tem como exemplo o sangue, que tem sólidos dissolvidos sem as células, que são sólidas no plasma, né? Não dissolvidas no plasma, só que elas são muito pequenas, então a gente não consegue enxergar. E a gente também tem a gordura no leite, certo? Que também a gordura é sólida. E elas são separadas, essa parte sólida da parte líquida, a partir da centrifugação. Como é que ocorre esse processo? Aqui a gente tem o exemplo de uma centrífuga. Se vocês observarem, ela está colocando aqui um tubinho com sangue, certo? Uma amostra de sangue na centrífuga, certo? Aí, em certo momento, ela vai ligar a centrífuga e esses tubinhos vão girar numa velocidade muito rápida. Vocês vão ver que eles chegam até a ficar na horizontal, certo? Então giram muito rápido. Um exemplo que a gente tem de centrifugação é na máquina de lavar roupa. Sempre que a gente termina de lavar a roupa, se vocês observarem, a roupa ela sempre está grudada nas paredes da máquina após a centrifugação. Por quê? Porque esse movimento circular muito rápido, ele forma uma força que joga tudo para fora, certo? Então é exatamente isso que acontece com as partículas sólidas aqui do sangue. Então ao final da centrifugação, você vai ver, aqui era a amostra de sangue. Aí vocês vão ver que ele separou aqui a parte sólida, que são as células do plasma, certo? Então a centrifugação é para separar esse tipo de mistura, ok? Então nós teremos mais 2 vídeos, tá? Para ver as próximas unidades. E qualquer dúvida é só me mandar por e-mail.